Tá procurando o que assistir hoje no streaming? Você veio no perfil certo, porque hoje eu vou preparar uma lista com 10 filmes lançados em 2025 no Brasil e nos cinemas que você vai querer assistir, todos já disponíveis no streaming. E assim, gente, antes que você fale, tá faltando um filme aqui, tá faltando um filme ali, essa é a parte 2 de uma lista. Já publiquei, tem mais ou menos um mês, a parte 1, e eu vou deixar no final desse vídeo o link para vocês assistirem a parte 1, que também tá muito boa, mas olha, essa parte 2 aqui tá espetacular. E antes de começar a indicar esses filmes, eu quero pedir para vocês deixarem um like no vídeo, porque isso me ajuda muito. Não se esquece também de compartilhar ele com os amigos e principalmente de se inscrever aqui no Barata no Cinema. Estamos chegando à marca de 7.500 inscritos e eu conto de verdade com a ajuda de vocês. Então vamos pro vídeo. E aí galera, eu sou o Thiago e eu não vou enrolar nem um pouco hoje e eu já vou abrir essa lista com um filme que chegou nas últimas horas no streaming, mais especificamente na HBO Max, e esse filme surpreendentemente agradou muita gente. Eu tô falando de Premonição 6, Laços de Sangue, que é a continuação que o filme original sempre mereceu ter. Me diverti muito assistindo esse filme, que é um filme de terror com uma energia dos anos 2000 e uma energia que eu sinto que anda em falta no cinemão, principalmente no cinema hollywoodiano, que nos últimos anos tem se levado muito a sério no que diz respeito aos filmes de terror, sempre com a intenção de trazer um subtexto, sempre com a intenção de, às vezes até de não se assumir enquanto um filme de terror, e aqui a gente não vê isso. Em hipótese alguma. É o tipo de filme que desde a cena de abertura, antológica cena de abertura, diga-se de passagem, é uma das melhores da franquia e uma das melhores do gênero nos últimos anos. Esse filme, ele simplesmente funciona para entregar mortes divertidas, uma trama envolvente e que consegue expandir a mitologia do original de forma que eu considero muito bem resolvida narrativamente. Gostei muito de Premonição 6, Laços de Sangue. Se você não viu, ficou com medo, não vou ver, os outros foram ruins. Olha, vale muito a pena, esse aqui é do nível do original. O resto da franquia, eu já não gosto tanto. Por falar em filmes de terror com uma energia dos anos 2000, o segundo filme dessa lista também tá na HBO Max e é o maravilhoso Until Dawn, Noite de Terror, que pra mim é inclusive melhor que o Premonição 6 e eu acho que talvez eu esteja nadando um pouco contra a corrente. Eu vi muita gente elogiando o Premonição 6, mas não vi essa mesma, digamos assim, boa vontade com o Until Dawn. E que pra mim não faz muito sentido, porque eu acho que esse filme, ele tem tudo que o Premonição 6 tem, assim, no que diz respeito à construção do terror, de forma imaginativa, mas eu acho que ele desenvolve melhor uma trama que é baseada num popular jogo de videogame, mas que ao mesmo tempo consegue andar com as pernas, com as próprias pernas, sabe? É uma história de origem que se conecta com o jogo, mas não necessariamente depende do jogo pra funcionar. É um pesadelo muito divertido. Esse filme tinha tudo pra dar errado, porque a ideia dele de se tornar, assim, de prender o grupo de protagonistas dentro de um loop temporal poderia se tornar muito repetitiva, mas não é o que acontece aqui, porque o diretor David Sandberg, ele é muito, assim, eu acho que ele é criativo, sabe? Ao pensar o terror a partir de elementos do cinema de horror, sabe? Da mitologia do cinema de horror que vão hiperestimulando a trama e vão surgindo em tela e assim, do nada, começa como um assassino mascarado, daqui a pouco surge uma bruxa, daqui a pouco surge um zumbi, enfim, e tudo isso faz um sentido dentro da lógica, quase como uma celebração do cinema de horror. Mas assim, não tem como, quando o assunto são filmes de terror lançados em 2025, não tem como a gente não celebrar Pecadores, que também tá disponível na HBO Max, aliás. Que catálogo, hein, gente? Que catálogo. E esse filme, ele é maravilhoso. É maravilhoso, tem crítica aqui no perfil, não vou me alongar muito sobre ele, mas eu acho que ele é um filme que ele funciona brilhantemente enquanto um cinema de horror, enquanto um cinema que defende a mitologia vampiresca, mas ele funciona, ele causa um impacto ainda maior quando a gente entende as raízes dele, quando a gente entende a maneira como o diretor Ryan Coogler, ele se apropria de signos da cultura afro-americana que vão desde a lenda do Pacto da Encruzilhada, envolvendo o cantor Robert Johnson,
a um comentário e uma crítica à relação da indústria fonográfica americana com os artistas negros, essa coisa da exploração, essa coisa da, sabe, da apropriação cultural com fins que sugerem uma representatividade, mas que na verdade só estão assim alimentando um círculo vicioso que rouba talentos, que lucra a partir deles, enfim, tudo isso dentro de uma história visualmente muito potente, uma trama envolvente com personagens carismáticos, Michael B. Jordan em dose dupla. Se você não viu Pecadores, assim, trata de ver, que é um dos melhores filmes do ano. Pra mim, top 5 fácil. E chegamos ao Prime Video e o quarto filme, gente. A Nora. Simplesmente a Nora, vencedor do Oscar de melhor filme, de melhor direção e de melhor atriz. Muita gente detesta esse filme, muita gente adora esse filme, eu tô nesse segundo time. Mas o fato é que ele dividiu o público e eu adoro filmes divisivos, porque eles tentam ir além da mesmice, eles tentam desafiar aquilo que o público gostaria de ver. E eu acho que a Nora faz isso, muito graças à direção do Sean Baker e ao olhar do Sean Baker para essa personagem. Ele com um olhar masculino, e ele assume o seu olhar masculino, ele nunca se coloca numa posição de criar um filme, uma crônica feminina, não. Ele cria um filme sobre uma jovem que está tentando dominar um mundo que não era o dela, tentando usar o seu corpo para seduzir homens, para conseguir ter controle sobre eles, e o filme ele se desenvolve a partir desse choque de realidade, dessa perda de controle, a partir de um olhar masculino que explora, que usa e que abandona, assim, num estalar de dedos. Eu acho esse filme muito corajoso, é um filme que ri de nervoso dessa tragédia feminina, faz escolhas ousadas narrativamente falando, e que tem uma cena final que me quebrou e me quebrou muito. Vejam a Nora, tire suas conclusões, não vá pela opinião do outro. Por falar em filmes divisivos, o quinto da lista é Nosferatu, esse filme do Robert Eggers, que finalmente chegou no Prime Video também nos últimos dias, e que eu simplesmente adorei, pelo mesmo motivo de Anora, porque eu adoro filmes divisivos, e eu acho que esse filme ele tem um olhar muito próprio para uma mitologia estabelecida. É um filme sobre vampiros, é um filme que se constrói a partir de um ícone desse universo, mas é um filme que tem um olhar novo, um olhar para o feminino, um olhar para a frustração de uma mulher presa num casamento e que ela queria viver ali aquela rotina ao lado do marido, mas o mundo e as pressões nesse mundo acabam afastando os dois. E esse símbolo de perversidade masculino surge para quebrar a inércia dela, para tirar essa personagem, sabe, do eixo, com promessas de prazer, com algo a oferecer que ela não tinha, mas esse algo não necessariamente era positivo. E aí você tem um paralelo com relacionamentos abusivos, você tem um paralelo com, sabe, a frustração feminina nesse mundo desigual e patriarcal. Eu acho esse filme estiloso, eu acho esse filme absolutamente impactante enquanto cinema de horror. O Nosferatu, do Bill Skarsgård, ele tem uma presença muito sinistra, o design de som desse filme é primoroso. Vejam Nosferatu, porque é um dos melhores filmes de terror de 2025 pra mim, sem dúvida até aqui. O sexto filme da lista também tá no Prime Video e também é um terror que não foi unânime. E eu acho que filmes de terror, eles não devem ser unânimes. A não ser os clássicos, aqueles assim incontestáveis. Eu acho que filmes de terror que dividem são os filmes de terror que provocam. Eu acho que Lobisomem alcança isso. É um filme do diretor Leigh Whannell, que já tinha impactado muito com A Mulher Invisível, que também revisita um icônico personagem dos monstros da Universal, mas aqui ele faz de Lobisomem um conto sobre o masculino, enquanto A Mulher Invisível era sobre o feminino num mundo desigual e abusivo. Lobisomem é sobre a brutalização masculina e o efeito disso no destino de um homem que queria se desconstruir, que queria ser o pai que o pai dele não foi, mas ao revisitar memórias do passado e ao lidar com uma ameaça, ele acaba passando por um processo de metamorfose. E eu gosto como esse filme pensa o terror, porque dessa vez aqui o lobisomem, ele não é um metamorfo, assim, não é aquele personagem, aquela transformação que a gente conhece do cinema, um homem que vira um lobo ou algo perto disso, não. Essa metamorfose ela é mais dolorosa, ela é mais trágica, porque esse homem, ele sofre com isso. Por trás da monstruosidade existe a humanidade, e esse filme está dizendo muito sobre o masculino com isso. Eu acho um filme que ele foi vendido talvez de forma um pouco equivocada. Ele não é um filme de terror que muita gente esperava que fosse, mas ele é um filme de terror que eu
adoro ver e eu espero que vocês gostem também. E chegamos na Netflix e chegamos para falar de um filme que me emocionou muito. Um Pai para Lily, que é estrelado pela Barbie Ferreira. Assim, é daqueles filmes profundamente tocantes, porque tocam um tema muito atual, que é a crise de responsabilidade afetiva nos centros urbanos, em especial sob a perspectiva de uma jovem que nunca teve o carinho do pai e que na tentativa de se aproximar dele usando a internet, ela acaba conhecendo um estranho, e esse estranho dá mais atenção pra ela do que o pai, assim, nunca deu na vida. E eu gosto como esse filme, ele a partir dessa personagem muito reconhecível, com um sentimento de carência muito identificável, ele mergulha nessa questão da solidão nos centros urbanos, na solidão nas redes sociais que deveriam conectar, mas muitas vezes acabam afastando mais do que tudo. É um filme sobre o poder dos relacionamentos e o poder do afeto no destino de uma jovem à procura, sabe, do mínimo de atenção, um mínimo de carinho. É um filme muito tocante. Recomendo de verdade. Passou rápido pelos cinemas, uma pena, mas agora você pode ver na Netflix. E o que falar desse filme, desse sucesso brasileiro, Homem com H, mergulha na intimidade e na vida de Ney Matogrosso, com um olhar pro artista, pra arte dele e como isso projeta esse homem pro mundo. É um filme extremamente bem resolvido no que diz respeito ao desenvolvimento do olhar do artista, da perspectiva dele, mas eu acho que é um filme que impacta mesmo quando ele mergulha na experiência audiovisual e entende esse homem a partir da música, a partir da imagem que ele construiu. Uma cinebiografia que pode até ter algum outro vício do gênero, mas que se torna muito menor pela potência e pela forma como defende o nome Ney Matogrosso e principalmente a arte de Ney Matogrosso. Tá acabando, gente, e vamos aí pra nona dica, que é De Volta ao Mar. Esse filme muito tocante, estrelado pela Saoirse Ronan, que tá disponível na HBO Max, e que conta a história de uma jovem que tá tentando se recuperar do alcoolismo, e nessa tentativa de reencontrar alguma, ela volta pra casa pra se reconectar com o lugar que ela cresceu, mas ela acaba encontrando a solidão e acaba se refugiando no vazio na tentativa de não causar mais danos para si mesmo e para o mundo ao redor dela. Eu acho um filme que ele é muito cuidadoso ao desenvolver esse tema, que é extremamente delicado. A atuação de Saoirse Ronan, ela é poderosa ao capturar as angústias, os medos, as dores. Você experimenta, sabe, o sentimento de inquietude e de desespero de uma pessoa na posição dessa personagem. Eu acho um filme visualmente também muito rico, porque ele sabe como usar esse cenário frio dali do interior da Irlanda para traduzir a sensação de isolamento da personagem. É um filme que também fala sobre afeto e sobre as consequências da disfuncionalidade no destino de uma jovem. Belíssimo filme que teve entre os candidatos ao Oscar durante um tempo. Muita gente especulou que a Saoirse Ronan pudesse conseguir uma vaga indicada ao prêmio de melhor atriz, e esse filme acabou esquecido, mas eu tô aqui pra lembrar vocês. De Volta ao Mar tá na HBO Max e é um baita filme. E eu vou fechar essa lista com esse filme brasileiríssimo chamado O Oeste Outra Vez, que é uma pequena obra-prima, um faroeste brasileiro que troca o tiroteio bang bang pela crise afetiva masculina, que revela toda a consequência de um processo de brutalização que gera a ausência, que gera a solidão, que gera o afastamento, em especial na relação com o feminino. É a história de dois homens que entram em rota de colisão quando a esposa de um troca ele pelo outro, e esse homem resolve meio que tentar se vingar e as coisas saem do controle. É um filme cheio de silêncios que dizem tudo, com atuações poderosas, com um comentário muito, mas muito afiado sobre o masculino, a masculinidade frágil, a masculinidade tóxica, sobre esse ambiente patriarcal cada vez mais decadente, em que alguns homens sugerem ter ainda um símbolo de poder, lutam por ele, pelo privilégio, ou pelos privilégios que estão, entre aspas, ligados a ele, mas que na verdade já foram devassados pelo tempo. E eu acho que esse filme ele é uma crônica viva desse momento, desse mundo em transformação e desse mundo que gera distorções como
a que a gente encontra em Oeste outra vez. A melhor forma da gente fechar a lista de hoje. Então é isso, galera. Mais uma lista entregue pra vocês. 10 lançamentos de 2025 que você vai querer assistir. Gostou das dicas? Não esquece de deixar o like no vídeo e principalmente de se inscrever aqui no Barata no Cinema. Estamos chegando à marca de 7.500 inscritos e eu conto muito com a ajuda de vocês nessa. Tchau, gente!